E aí, oitavo ano, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo e iniciando o nosso segundo bimestre, né, a gente tem aí o continente americano, que a gente vai falar todo o bimestre sobre ele, né? A gente vai falar sobre a questão da origem, a localização, a geografia, é, aonde se localiza, clima, relevo. Então, esse material que eu vou estar postando aí, que tem 44, 45 páginas, e mais o material do livro para vocês estarem dando uma olhada, a gente vai utilizar ele em várias aulas, tá? Porque é um conteúdo muito extenso, tá? Aqui um resumo, e aí para mim se baseando para poder explicar e vou colocando as páginas do livro também. Então, só para vocês não acharem que, de novo esse material. Não, é porque tem muita coisa nesse material. Em cada aula a gente vai digerindo, ou seja, a gente vai estudando uma parte dele. Bom, primeiro, já que a gente vai falar sobre o continente americano, a gente tem que ter noção do que é continente, né? Aonde está o continente americano. A gente tem aqui os continentes do mundo. Então, isso aqui seria um mapa mundi, né? O que a gente chama de mapa mundi. E aí a gente tem continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático, continente oceânico e aqui a Antártida, né? Que é o único continente sem países que a gente tem no mundo. Se você reparar, o continente americano ele é o único que é subdividido em três partes. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de América do Norte, América Central e América do Sul. Ah, professor, cada um desses é um continente? Não. O continente é um só, América, né? Continente americano. Porém, devido à sua grande extensão norte-sul, ou seja, a sua extensão cima-baixo, ele é subdividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Bom, possuindo uma área de 42 milhões, um pouco mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, o continente americano é o segundo maior continente do planeta Terra, ocupando 28% das terras emersas e ficando atrás apenas do continente asiático. Então, em questão territorial, ou seja, de tamanho de território, o continente americano é o segundo maior continente que existe no mundo. Vai perder só para esse continente, que é o continente asiático. Bom, as Américas. Existem duas maneiras de dividir o continente americano, ou seja, de regionalizar o continente americano, né? Essa que a gente viu, que é a América do Norte, Central e Sul, e essa aqui que a gente chama de América Latina e América Anglo-Saxônica. Bom, o que seria isso? A América Latina é uma região da América onde são faladas primordialmente línguas derivadas do latim, particularmente o espanhol, o português e ocasionalmente o francês. A América Latina compreende a quase totalidade da América do Sul e Central do continente. Então, a América Latina é toda essa parte aqui que está aqui de verde. Isso é a América Latina. Por que ele fala quase todo? A América Latina seria como se fosse uma junção do que a gente chama de América do Sul e América Central. E mais um pedacinho da América do Norte. Uma característica dessa América Latina é que todos esses países aqui são países subdesenvolvidos. Essa divisão de América Latina e América Anglo-Saxônica também tem muito a ver com a questão econômica, tá? Por quê? A América Anglo-Saxônica, ele fala assim, refere-se aos países do continente americano que têm como principal idioma o francês, que também possui laços históricos, étnicos e linguísticos e culturais com o Reino Unido. Bom, isso também é verdade. Porém, isso não é 100% verdade, porque o Canadá, por exemplo, é um país onde o francês é idioma oficial. E o francês é derivado do latim também. Então, a gente não pode usar só esse critério como divisão de América Latina e América Anglo-Saxônica. Uma divisão que é 100% certo é a divisão econômica. Aqui, que a gente chama de América Anglo-Saxônica,
tem apenas o quê? Estados Unidos, que é esse país aqui, e o Canadá. Então, a América Anglo-Saxônica é composta só de dois países, os Estados Unidos e o Canadá. Esses dois países são os únicos dois países desenvolvidos do continente americano. O que são países desenvolvidos que a gente já viu? Países ricos. Então, toda a América Anglo-Saxônica, a gente fala toda, mas são só dois países, são países desenvolvidos, ou seja, são países ricos. Já toda a América Latina é composta de países subdesenvolvidos, ou seja, países pobres. Então, que começa aqui do México, esse aqui é o México, e vem até a Argentina, né? Esse finalzinho aqui é o território da Argentina. E que também está quem aqui? O Brasil, né? Nós estamos na América Latina, ou o que a gente chama também de América do Sul. Essa outra divisão, nesse mapa aqui está melhor, a gente tem a divisão que divide a América, como a gente já viu, em Norte, Central e Sul. Nessa divisão aqui, a América do Norte é composta de Canadá, Estados Unidos e México. Então, por isso que ele fala aqui que a América Latina compreende quase a totalidade da América do Sul e Central do continente. Por quê? Ele está pegando aqui toda a América Central, toda a América do Sul e mais o México. Tudo isso junto forma a América Latina. Mas vamos voltar aqui para essa divisão Norte, Central e Sul. Então, a outra divisão é a divisão Norte, Central e Sul. Nessa divisão Norte, Central e Sul, a gente tem Canadá, Estados Unidos e México, formando a América Central. Nesse meio aqui, que a gente tem o que a gente vai ver depois de América, que a gente chama de América Insular e América Continental, a gente tem a América Central. O que é a América Central e a América... Perdão, o que é a América Insular e a América Continental? A América Continental é essa parte aqui que liga a América do Norte com a América do Sul, e a América Insular são esses países que são ilhas. Relembrando o que é ilha? Porção de terra cercada por água. Então, todos os países da América Insular são países ilhas. E a América Continental, Central Continental, é o que vai ligar a América do Norte com a América do Sul. E a América do Sul, que eu falei que é onde o Brasil está, né? Todos esses países aqui formando a América do Sul. Então, o Canadá, por exemplo, é um país que pode ser chamado que está tanto na América do Norte quanto na América anglo-saxônica. O Brasil é um país que pode ser regionalizado como tanto a América do Sul como a América Latina. Então, existem duas maneiras de você regionalizar, ou seja, de você dividir o continente americano em América Latina e América Anglo-Saxônica e em América do Norte, Central e Sul. Bom, localizando o continente americano. Bom, a gente já viu que ele vai estar aí a extremo oeste do planeta, né? É um continente extenso no sentido norte e sul e, além disso, devido a essa grande extensão norte e sul, a gente tem outras características desse continente. Que características são essas? Bom, o continente americano está situado dentro de duas zonas climáticas. Lá no sexto ano você aprendeu que o planeta tem o que a gente chama de zonas térmicas, né? Também chamadas de zonas climáticas. Então, são áreas do planeta onde a gente tem climas mais específicos. Então, o continente americano ele está na zona polar, que é essa zona aqui, de branco. Por que zona polar? Porque está próximo ao extremo norte, próximo ao polo norte. A zona temperada, que é essa zona aqui que está de verde, a zona temperada. O que é a zona temperada? Nessas regiões a gente tem um clima temperado, o clima que respeita as estações do ano. Invernos frios e rigorosos, verões quentes e secos. E a zona tropical, que é onde está a maior parte do Brasil. O que é a zona tropical? A zona mais quente do planeta. Então, todos esses países são países quentes,
né? Se a gente pega o Brasil, por exemplo, o nosso inverno é um inverno muito tranquilo, né? O nosso inverno do Rio de Janeiro faz o quê? 20 graus, a gente está morrendo de frio, né? Canadá, por exemplo, que está na zona temperada, o seu inverno faz facilmente menos 10 graus. Em algumas regiões faz até menos 30 graus, né? Então, por isso que a gente fala que o nosso inverno é um inverno tranquilo, um inverno até quente, né? 20 graus no Canadá é calor. Outras características. Os oceanos que banham o continente são a oeste, o Oceano Pacífico, né, que está aqui, e a leste, o Oceano Atlântico. Ao norte, o Oceano Glacial Ártico, né, por conta aí dessa zona extrema do planeta. Bom, a América do Norte na questão da geografia e do relevo. Se a gente reparar aqui, ó, ele separa aqui, né, uma imagem de satélite, e aqui, por exemplo, é uma área do extremo norte da América do Norte, essa área mais branca coberta aí por gelo. Bom, América do Norte na geologia e relevo. A oeste encontramos um relevo bastante acidentado e encontramos as maiores altitudes relacionadas aos dobramentos recentes, e esta é uma região geologicamente instável, apresentando abalos sísmicos, que é a mesma coisa que terremotos, e fenômenos vulcânicos, como geysers e os vulcões. E aí ele mostra aqui, ó, você tem que lembrar que leste é para esse lado, oeste para esse lado. Então, o oeste é essa área aqui que está de marrom. Por que, que essa área de marrom? Porque nessa imagem de satélite, essa área é uma área elevada, ou seja, existem montanhas aqui, que são as grandes elevações. À medida que nos deslocamos para leste, as altitudes vão diminuindo, ou seja, as montanhas vão diminuindo, até atingirmos a planície central, que foi formada por um processo de deposição de sedimentos. Avançando em direção a leste, as altitudes aumentam novamente e temos montes Apalaches, formados pelos dobramentos antigos, ou seja, montanhas que sofreram com o processo de erosão e possuem altitudes médias e baixas. Ao passar pelas. Ao, perdão. Após ultrapassar essas elevações apalachianas, veremos uma planície litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Então, essa área aqui do extremo oeste é a área de maior altitude, ou seja, das grandes elevações, grandes montanhas. E aí, conforme a gente vai saindo do oeste vindo para leste, já vai diminuindo essas altitudes. E aí, quando a gente chega no extremo leste, que é essa área aqui, percebam que aqui de marrom, a gente já começa a ter outras elevações. Quando a gente compara essas elevações com essas elevações, essas aqui são menores, tá? Mas aqui também existem elevações. Bom, na próxima aula a gente vai continuar, a gente vai ter exercício, vou deixar as páginas para vocês acompanharem no livro também, e aí a gente continua sobre o nosso continente americano, tudo bem? Qualquer dúvida é só perguntar e bons estudos e até a semana que vem.